Você por acaso já ouviu um som que congela até mesmo o sangue? Esse som impeditivo, tenso, agudo e profano. Ele existe em um vilarejo devorado pelo tempo e pela névoa. Um lamento industrial que rasga o silêncio da chuva. Esse som, ele não é um alarme para evacuar as pessoas. É uma espécie de convite para a eterna perdição. É um sinal que envenena os rios com um tom carmesim. Ele perverte o amor de uma família em um ódio grotesco. Ele aprisiona a própria realidade em um ciclo infernal de 3 dias. Estamos diante de uma maldição desenterrada em um solo profano ou testemunhando o despertar de uma fome muito, mas muito antiga. Algo que caiu das estrelas e esperou pacientemente no fundo do oceano. E hoje, no dossiê dos games, nós quebramos o selo e abrimos o arquivo do caso de Forbidden Siren, o caso do sinal carmesim. E antes de cruzarmos o limiar dessa investigação, eu peço que, se você gosta dessas investigações, se esse é um canal único para você, que você se inscreva nesse canal para não perder mais nenhuma pista futura e que ative as notificações desse canal. Assim que vão sair os novos dossiês, você será avisado e é uma honra ter a sua presença neste canal. Se você deseja ter acesso aos arquivos confidenciais e às análises exclusivas, considere se tornar um membro desse canal. Se você ser um membro de nível 3, você ganha uma revista personalizada exclusiva do canal Dossiê dos Games. Essa é uma revista digital feita pessoalmente por mim, com muito esforço e bem ilustrada. No momento temos a revista de Silent Hill 2 Remake, mas futuramente teremos outras revistas. E claro, além dos diversos benefícios que carrega o Seja Membro. Vamos nos unir para desenvolver ainda mais esse universo de investigações. Futuramente, eu quero que esse canal se torne uma espécie de marca registrada. Mas, sem mais enrolação, vamos abrir esse caso. Toda investigação começa na cena do crime. Mas nesse caso, a cena do crime ela não é um lugar, e sim a mente dos seus criadores. O principal mandante desse caso é uma figura conhecida em nossos arquivos, Keishiro Toyama. Foi aquele que dirigiu o primeiro Silent Hill. Toyama ele deixou a Konami buscando criar uma experiência de horror que fosse inegavelmente japonesa. Esse nacionalismo ele é bem presente nesse estilo de jogo, e o que é muito interessante, visto que não é uma ideia exatamente única de um criador. Ele queria se afastar daquele horror psicológico do estilo ocidental para conseguir mergulhar no folclore e naquele pavor visceral dos J-horrors, que foram popularizados por filmes como Ringo e Ju-on. A ideia central ela era simples, só que aterrorizante. E se você estivesse preso num pesadelo onde a morte não é o fim, mas o começo de uma agonia eterna? Mas se você quiser saber mais sobre o horror japonês, eu falo disso na investigação sobre Fatal Frame 1, que também tem aqui no canal, e você pode assistir clicando aqui na mensagenzinha acima do vídeo. Fechou? Não deixe de conferir. Voltando a Siren, o desenvolvimento foi metódico. A equipe era chamada de Project Siren, e ela buscou um realismo perturbador. A cena do crime, o intitulado Vilarejo de Hanuda, ele foi meticulosamente construído para parecer um lugar rural e isolado do Japão. Um lugar que parece que o tempo esqueceu. Só que a evidência mais peculiar ela estava no rosto dos envolvidos. A equipe ela utilizou uma técnica inovadora para a época, muito utilizada atualmente, claro que com muitos mais polígonos. Mas isso é basicamente um mapeamento de fotografias de atores reais nos modelos 3D dos personagens. E o resultado é um vale de estranheza. Chegava a ser desconcertante. Onde os rostos eles são tão realistas que eles causam aquela empatia, sabe? Só que eles são bem assustadores por causa daquela rigidez digital, né? Da falta de polígonos nos olhos. Eles têm uma aparência mais realista, mas um contraste meio quadrado. Isso também é muito utilizado atualmente naqueles jogos feitos por indústrias indie que basicamente simulam jogos de PlayStation 1 e 2. Com esse estilo poligonal mais evidente e com uma texturização mais realista.
Mas é claro que também o modus operandi de Siren, ele não revela apenas as suas influências claras. Ele, obviamente, possui um DNA de Silent Hill nessa atmosfera opressiva. E isso é óbvio, afinal de contas a equipe do Project Silent também está um pouco ali infiltrada na Project Siren. Mas as principais pistas os levam a outras fontes. Claro, o já citado horror de J-Horror, né? O horror japonês. Mas os seus fantasmas de movimentos erráticos e sons guturais, e também um pouco da literatura de H.P. Lovecraft. Isso por causa daquela ideia de uma entidade cósmica ancestral cujo simples despertar corrompe toda a realidade do mundo. O jogo ele não tem um caso anterior, ele é o paciente zero. Isso de uma nova linhagem de horror focada na impotência. O que é um estilo que eu pessoalmente gosto muito e que sinto falta nos dias de hoje. Esse jogo poderia muito bem sofrer um remake mais pra frente, o que eu acho muito difícil, mas ter esperança é de graça, então... Vamos agora entrar um pouco no relatório da análise forense do enredo. Todo mundo gosta de uma boa história de fantasma, principalmente aquelas que começam em um lugar esquecido pelo tempo. E para nós, esse lugar é Hanuda, uma vila rural esquecida nas montanhas do Japão. Ela é tão isolada que parecia existir fora do tempo. É um lugar de tradições antigas e de segredos muito bem guardados. Existe uma comunidade que, devido a algumas perseguições religiosas históricas, ela se fechou para o mundo exterior. Mas segredos como esse nem sempre permanecem enterrados. E em 2003, a lenda sombria de Hanuda começou a vazar ao mundo moderno através de uma linguagem universal chamada internet. E a nossa investigação começa com um jovem chamado Kiyoya Suda. É um estudante de 16 anos com um fascínio pelo macabro. E no dia 31 de julho de 2023, ele se depara em um fórum online tipo um 4chan. Esse é o www.occultlands.com, onde alguns usuários discutiam um boato persistente sobre um massacre de 33 pessoas ocorrida na ilha de Hanuda em 1976 no Japão. E movido pelaquela curiosidade juvenil muito característica, Kiyoya pega sua bicicletinha e parte em direção à vila, sem saber que a sua busca por um mistério de verão o tornaria o seu pior pesadelo. Veja bem, Hanuda não é um vilarejo comum. A sua cultura ela é dominada por uma fé fortíssima e única conhecida como região humana. E ela gira em torno da adoração de uma entidade misteriosa chamada Datatsushi. E para apaziguar esse deus, essa religião exigia um ritual periódico, o sacrifício humano de uma jovem da família Kajiro, o clã mais antigo e amaldiçoado da vila. A maldição dos Kajiro eles se remontam a séculos. Há um tempo de fome em que um ancestral cometeu o pecado de consumir a carne do próprio Datatsushi. E desde então, para expiar esse pecado, essa transgressão, a família é forçada a oferecer uma de suas filhas em um casamento sagrado com essa entidade. E em 2003, a noiva sacrificial designada ela era chamada de Miyako Kajiro. E ela é uma garota cega de 14 anos, mantida em cativeiro pela sua própria família e evitada por todos os moradores da vila. Ela era meio que segregada pela própria população. Só que Kiyoya não é o único forasteiro. Também temos o professor de folclore chamado Tamon Takeuchi. Ele foi um nativo da vila que retorna depois de longos 27 anos. Ele não busca exatamente por lendas, mas ele procura respostas para suas perguntas. Os seus pais desapareceram em um desastre em 1976, em um suposto deslizamento de terra, que convenientemente coincidiu com essa última falha do ritual. Ele também está acompanhado de sua aluna, Yoriko Ano, que tem um tipo de paixão secreta por ele. Tamon ele chega armado com suas anotações, chamados de os monógrafos Takeuchi, e ele meio que já estava conseguindo arranhar a superfície dos segredos dessa religião. Ele já estava bem próximo com as suas investigações. E a catástrofe que se desenrola, ela não é apenas um evento aleatório, mas sim algo inevitável. A maldição de Hanuda funciona como se fosse um vórtice, puxando para dentro tanto aqueles ligados a ela pelo sangue, quanto os pela história, como Tamon,
mas também com aqueles que podem acabar quebrando essa tradição. A presença de Tamon é um eco daquele trauma de 76 que ele acabou vivendo. Uma peça do pesadelo que se retorna para assombrar o presente. Mas Kyoya é diferente. Ele é um elemento imprevisível, ele tá ali porque ele é curioso. Ele é tipo uma força externa trazida pela curiosidade moderna. O desastre de 2003 ocorre precisamente na interseção entre destino e o acaso. É a chegada de um estranho que oferece a distração necessária para a vítima fugir do ritual, quebrando aquele ciclo e desencadeando um colapso da realidade muito mais completo do que a falha de 27 anos atrás. Mas vamos começar de verdade agora. À meia-noite, na floresta dos arredores de Hanuda, Kyoya Suda, ele estava explorando tranquilamente e acaba tropeçando naquele ritual secreto. A sua presença inesperada causa um momento de confusão entre os cultistas. E é tudo que a Miyako precisava. Ela estava aterrorizada, obviamente, ela ia ser sacrificada naquele momento. E ela foge do seu papel como sacrifício, e com sua fuga o ritual acaba falhando catastroficamente. E a resposta do universo, ela é imediata e violenta. Um terremoto poderoso rasga a terra. E um som ensurdecedor, como se fosse uma sirene de um ataque aéreo da Segunda Guerra Mundial, grita alto para todos ouvirem. Só que esse não é um desastre natural. A própria realidade já se desfaz. Hanuda é arrancada de sua localização geográfica e se torna uma ilha flutuante num mar infinito, de água cor de sangue. A chuva ela começa a cair também de forma vermelha e carmesim, manchando tudo com aquele tom, como se fosse um pesadelo. A sirene, ela também é conhecida como chamado de Datatsushi, e a água vermelha seria o seu sangue. Aqueles que entram em contato com essa água são transformados. Eles se tornam os chamados Shibitos. Eles significam literalmente pessoas cadáver. Essas criaturas elas não são mortos-vivos, lentos e estúpidos como os da função da ficção popular. Eles retêm ecos de suas vidas passadas. Eles realizam tarefas mundanas. Eles são, por exemplo, um agricultor cuidando do seu campo ou então um policial de patrulha. Eles têm até uma eficiência bem assustadora. Eles só são interrompidos por surtos de violência homicida contra qualquer humano que não esteja infectado. Eles são bem parecidos com os ganados do Resident Evil 4. E pior ainda, eles são imortais. Um tiro ou até uma pancada pode conseguir derrubar eles, só que eles são muito persistentes. Eles se levantam novamente e os seus corpos se consertam como se não fosse nada. E nas primeiras horas de caos, 10 sobreviventes se veem presos nesse inferno. E vamos começar com ele, Kyoya Suda. Depois que ele foi baleado por um shibito policial, ele cai naquele rio vermelho e ele é resgatado pela enigmática freira Hisako Yao. E ela parece estranhamente calma, todo em meio àquele caos, sabe? Ela tá bem tranquila. Também temos Tamon Takeuchi e a Yoriko Ono, que são professor e pupila. Eles acordam para esse novo mundo bizarro e o professor ele tá armado com um revólver. Eles até tentam se proteger desesperadamente, ele também tenta proteger a sua aluna, enquanto busca entender o que está acontecendo. Mas não vai ser tão fácil assim. Também temos um jovem padre chamado Kei Makino, e ele se vê completamente perdido, a sua fé tá abalada diante do colapso apocalíptico da sua paróquia, e ele tá realmente desacreditado. E espalhados pela vila também outros sobreviventes lutam para conseguir sobreviver. Temos o velho caçador Akira Shimura, a professora Reiko Takato, e ela tá tentando proteger a sua aluna de 10 anos também, chamada Harumi Yomoka. Temos também a fútil celebridade de TV chamada Naoko Mihama, e as irmãs Risa e Mina Onda, que nome é esse? Que estão presas no hospital local com o frio e calculista Dr. Shiro Miyata. Para conseguir sobreviver, eles descobrem uma habilidade estranha, chamada Sight Jacken, que seria a capacidade de ver através dos olhos do Shibito. Essa habilidade se torna sua principal ferramenta de sobrevivência. Elas permitem que os infectados rastreiem patrulhas e encontrem caminhos seguros. Só que, como já dava pra perceber, isso não é uma dádiva. Essa capacidade de roubar a visão dos monstros é, na verdade, algo até suspeito. Porque, na verdade, é o primeiro sintoma da infecção. Os Shibito, eles usam essa mesma conexão para se comunicar, como se fosse uma mente de colmeia. Os sobreviventes eles só podem fazer isso porque a água vermelha já começou a transformar eles por dentro. E cada vez que um deles usa o Jack para se sentir seguro, é um lembrete sombrio de que eles estão bem aos pouquinhos se transformando as criaturas que eles estão fugindo, basicamente.
Ou seja, a ferramenta de sua salvação é o selo da sua condenação. O segundo dia em Hanoda revela um desastre que ele não foi apenas o que isolou a ilha, mas ele também fraturou o próprio tempo. O presente de 2003 se funde com o passado de 76, fazendo com que os edifícios que desapareceram décadas atrás reaparecessem do nada. E nesse cenário de caos temporal, os caminhos do sobrevivente começam a se cruzar de maneiras bem complexas e muitas vezes trágicas. Kyoya Suda acaba encontrando a Miyako, a garota cega que ele acabou salvando lá do sacrifício. Mas apesar da sua aparente fragilidade, Miyako possui uma força interior notável e também habilidades psíquicas que tornam ela uma figura central desse mistério. Kyoya, após ele ter salvado ela, ele se sente responsável e até assume um papel de protetor, guiando ela através dos perigos daquela vila. A relação deles se torna bem profunda em um certo momento do jogo. Após ele ser mortalmente ferido por um tiro, Kyoya é salva por Miyako, e ela lhe dá o seu próprio sangue para beber. Esse ato desesperado tem consequências bem profundas. O sangue amaldiçoado da linhagem dos Kajiro o cura e também concede ele uma certa imortalidade, impedindo que ele se transforme completamente em um Shibito. Só que essa mesma dádiva amarra ele para sempre naquela dimensão de Hanoda, tornando sua fuga praticamente impossível. O sangue dela, que seria o fruto que deveria ser oferecido a um deus, agora corre nas veias dele, torna ele a chave para uma batalha que está por vir. E enquanto isso, a busca por Takamon Takeuchi por respostas o leva a desvendar um pouquinho da história fragmentada de Hanoda. O poder de observação compartilhada dos Shibitos reflete toda aquela natureza interconectada daqueles eventos. Uma ação realizada por um personagem em um determinado momento pode ter um impacto direto no cenário de outro personagem horas depois. Por exemplo, para o caçador Akira Shimura, ele encontra uma fotografia antiga crucial para a investigação. É necessário que o Tamon, em um seu próprio cenário, instrua Yoriko a se esconder em um determinado local específico. A história completa de Hanoda não é contada em uma única linha, mas montada como se fosse um quebra-cabeça, através de diários, recortes de jornal e outros itens de arquivo espalhados pelos sobreviventes. Cada peça revela um pouco mais da verdade sombria daquele lugar. Agora, o conflito mais pessoal e brutal se desenrola entre o Padre Kei e também o médico Shiro Miyata. E uma verdade chocante vem à tona. Eles são irmãos gêmeos. Eles foram separados após o seu nascimento e após a morte dos seus pais no desastre de 76. O destino os colocou em caminhos opostos. Kei acabou sendo adotado por uma prestigiosa família Makino, que ele se torna um sacerdote guia de um rosto público de uma fé. Enquanto Shiro, por outro lado, ele foi adotado pelos Miyata, que é uma família encarregada dos trabalhos sujos da vila, sabe? Isso inclui lidar com as consequências da maldição de Kajiro. E essa divisão de uma família que está basicamente responsável por levantar uma fé toda e representá-la, e uma outra família que é completamente oposta, ela lida com basicamente os sacrilégios da fé, deixa que eles criem uma divisão, quase um abismo de ressentimento. Shiro, que via o seu irmão como fraco e indigno daquela posição elevada que ele tem como sacerdote, acaba também ficando com uma divisão entre irmãos. Esse conflito ele personifica a própria dualidade da ilha Hanoda, que seria uma vila, mas agora eles estão ilhados. Essa é tipo uma fachada de tradição e fé, que seria pelo lado do Kei, que esconde uma realidade de segredos violentos e verdades profanas de Shiro. A própria vila, que talvez ela é a própria maldição, parece ter orquestrado toda essa separação para manter esse equilíbrio. O caos do apocalipse força esses dois lados a se colidir. E a brutalidade pragmática de Shiro, que ele carrega para assassinar a enfermeira da mina Onda, se choca contra a fé de Kei. Entende? Basicamente, um lado, um irmão, ele é bondoso, gentil, e ele é responsável por ser o sacerdote de uma adorada religião que vive naquela ilha e que tem uma posição elevada, enquanto o outro lida com trabalhos sujos, assassinatos, esconder corpos, e ele é o que lida com tudo que é ruim. Por mais que os dois deveriam, na verdade, ter vidas parecidas, porque eles são irmãos. E tudo isso é para que o conflito exista. Hanoda precisa disso. E ao longo desse dia, a ameaça dos Shibitos se intensifica. Eles começam a passar por um tipo de ritual chamado Omi Okuri, mergulhando no Mar Vermelho para se aproximarem do seu deus. Esse ato o transforma em formas mais aterrorizantes. Mulheres se transformam e se contorcem como os Dog Shibito, rastejando ferozmente em 4 patas, enquanto os homens se tornam Spider Shibito, escalando paredes e tetos para atacar em ângulos desesperados. Alguns até desenvolvem asas de inseto,
que são os Fly Shibito, só nome criativo, patrulhando os céus e atirando nos sobreviventes de cima. A vila ela começa a evoluir, se transformando em um nicho de algo muito pior. E no terceiro dia, todos os caminhos levam ao único ponto de convergência: o Ninho Shibito. Os mortos-vivos eles seguem um caminho primordial, um instinto. Eles trabalham incessantemente para construir um santuário grotesco, para abrigar a forma física do seu deus. E é aqui que os fios da trama se unem e a verdade final é revelada. A figura central por trás de toda a tragédia é a freira Hisako Yao. Ela finalmente descarta o seu disfarce benevolente. Ela é, na verdade, a Yao Bikuni. Ela é uma figura imortal do folclore japonês. A sua história começou há mais ou menos 1300 anos atrás, em 684 d.C., quando uma terrível fome assolou a Hanuda. Para sobreviver, ela consumiu a carne de Datatsushi, um ser que caiu dos céus. E esse ato lhe concedeu a vida eterna, mas a um custo muito alto. Ela acabou sendo amaldiçoada, tornando-se uma só com a entidade que devorou e sendo compelida a buscar sua ressurreição. E para isso, ela passou séculos manipulando a própria linhagem, a família Kaijiro, para conseguir oferecer a seus descendentes como sacrifício. Uma mulher extremamente cruel. E ao longo dos milênios, a sua mente se fragmentou em múltiplas personalidades, e ela chegou a esquecer do seu propósito original. Ela ficou presa em um ciclo penitente e loucura. E no coração do ninho, Hisako executa o ritual final. Usando chamas sagradas, ela sacrifica Miyako na pedra mana. E o sacrifício invoca Datatsushi. Mas tem um problema. O fruto, o sangue de Miyako, ele estava incompleto, porque parte dele agora reside em Kyoya. E como resultado, o deus ressurge em uma forma imperfeita, uma criatura insana e instintiva. E dentro da estrutura orgânica do ninho, os arcos dos personagens chegam a um clímax sangrento. Shiro Miyata, que agora está disfarçado com as vestes do seu irmão Kei, confronta o peso dos seus crimes. Em um ato final de expiação por ter matado Mina e o seu próprio irmão, ele usa um artefato sagrado chamado Urien, para que ele liberte as almas daqueles que morreram resistindo à Sirene, sacrificando a sua própria vida no processo. Mas antes de perecer, ele acaba conseguindo entregar a estatueta de Urien para Kyoya, passando o bastão da salvação para frente tecnicamente. Esse é um estilo de sacrifício nobre. Perante todos os pecados que ele havia cometido em vida, ele se pune com a morte, para que exista uma esperança no final. Essa espécie de redenção é uma coisa que é muito clichê dos videogames, acontece com muita frequência. Mas estamos falando de um jogo de 2003, então estão perdoados. O Urien não é uma simples arma. A sua existência representa a antítese daquela maldição. Ou seja, ela é a completa oposição à maldição, seria o sagrado. E a tragédia de Hanuda começou com um ato de consumo, basicamente. Um ato de gula, um pecado tão primordial. E Hisako acabou comendo a carne de Datatsushi, e lendas associadas sugerem que, para ser perdoada, ela prometeu oferecer outro fruto divino em troca. E o Urien seria esse fruto. Enquanto que Hisako tentou pagar uma dívida com o sacrifício de sangue, gerando aquela corrupção, o Urien oferece uma purificação final, basicamente. E enquanto isso, Tamon ele finalmente encontra os seus pais, que agora são Shibitos, e eles são grotescos. Eles estão lá no fundo do ninho, e essa longa exposição à água vermelha distorceu toda a sua percepção, e ele começa a se transformar. E é Yuriko, que também está infectada, que resgata ele no seu último ato de lealdade. E guiado pelo espírito de Miyako, que agora existe como uma voz na sua mente, Kyoya usa um portal chamado Piscina do Espelho para conseguir entrar diretamente no inferno, que é a dimensão natal de Datatsushi. E lá, ele enfrenta uma versão Shibito de Junkijiro, pela posse de uma espada sagrada chamada Homuranaji. E armado com a espada e com o Urien, Kyoya finalmente confronta aquele deus disforme. E a combinação do poder purificador de Urien com a espada sagrada permite que ele faça o impensável. Ele consegue decapitar Datatsushi. E com a morte do seu mestre, a dimensão começa a entrar em colapso. O cabelo de Hisako fica branco de choque e desespero. Agarrando a cabeça decepada do seu deus, ela é sugada por um vórtice temporal, condenada a viver o resto do seu pecado original em um ciclo eterno de Ouroboros. Ou seja, para sempre presa entre o começo
e o final. E analisando todo esse caso, a derrota de Tatatsushi, ele não traz exatamente um final feliz, mas sim uma conclusão sombria e melancólica, solidificando aquele status de Hanaud como uma ferida permanente na realidade. O destino dos sobreviventes ele serve como um testemunho final daquela natureza inescapável da maldição. A única que conseguiu realmente escapar foi a Harumi, que era aquela menina de 10 anos de idade. Por causa que ela acabou evitando a contaminação pela água vermelha e pelo sangue dos Kajiro, ela é a única que permanece pura, né? Ela consegue retornar para o mundo original. Ela acabou sendo um farol solitário em esperança em um oceano de desespero. E a sua professora, a Eiko Takato, ela sacrifica para conseguir garantir a sua fuga no final. Agora os outros ele não tem tanta sorte. O Tamon Takeuchi e a Yoriko Ono, ambos estão irrevogavelmente infectados. Eles ficaram presos na dimensão de Hanaud, sem como voltar. Eles não se transformaram completamente, em um Shibito no caso, graças ao sangue de Kyoya em Yoriko e também à forte resistência do Tamon. Mas eles também nunca poderão sair dali. Eles estão condenados a vagar por uma terra de pesadelos para sempre, assombrados pelos que se tornaram. O destino mais complexo, na verdade, é o de Kyoya. A sua vitória sobre Tatatsushi não concede-lhe uma liberdade, mas sim uma sentença perpétua. O mesmo sangue que salvou ele, né, que basicamente deu forças para ele lutar, que protegeu a vida dele, também prende ele a Hanaud. Ele se torna um herói, claro, ele salva o mundo exterior da ameaça, só que ao fazer isso ele acaba assumindo o papel de zelador eterno daquela prisão. Ele retorna à vila temporal e, empunhando a espada e o Urien, ele consegue começar uma nova missão, caçar e erradicar todos os vestígios do Shibito. Ele entra numa espécie de caçada selvagem, sozinho e contra um exército inteiro. Ironicamente, ele se torna a própria lenda urbana que atraiu ele pra lá. O misterioso assassino que assombra as ruínas enevoadas. O heroísmo de Hanaud não é libertador? É uma espécie de redenção pela sua própria curiosidade. Ele não quebra a maldição. Kyoya, na verdade, ele se responsabiliza por ela, ao mesmo tempo que ele se torna o seu carcereiro e o seu prisioneiro também. Ele realmente é um herói no final, por mais que a sua jornada seja levemente trágica. Quando analisamos esse caso, nós vemos que ele é realmente complexo e que não tem exatamente um final feliz. A partir do momento que a água vermelha caiu em cima deles, eles não têm mais escapatória. A única decisão deles foi sobreviver, mas com altas consequências no final. Esse caso é relatado apenas pela leve sobrevivente de 10 anos, que conseguiu relatar tudo para as autoridades e que virou um caso complexo, mas muito ligado ao misticismo. Então poucos se atreveram a investigar essa cena do crime. Mas é claro que nós, do Dossiê dos Games, vamos mais a fundo. E continue no vídeo, você não vai se arrepender. E claro que eu sei que muitas pessoas vão embora aqui depois da conclusão da história. Então eu peço pra você, se quiser saber mais do canal, se quiser integrar aqui no nosso grupo de investigadores, considere entrar aqui no nosso grupo do Discord que tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, junto com todas as redes sociais. E também, caso queira ajudar o canal e ser membro, vai começar agora uma propagandinha. Após reconstituir todos os fatos, o investigador comum ele poderia se dar por satisfeito. Mas nós, do Dossiê dos Games, sabendo que a verdade raramente está naquela superfície que conhecemos, existe todo um iceberg, profundo e escondido. E agora nós vamos abrir aqui um arquivo selado. Ele contém algumas pistas psicológicas ou segredos de produção que revelam um verdadeiro modus operandi por trás do horror de Hanaud. E como vimos vários artes conceituais aqui pelo jogo, primeiro a gente precisa saber o motivo. Por que escolher Hanaud? E a resposta ela está em 3 temas centrais que formam o DNA dessa maldição. A primeira evidência é sobre a xenofobia e o horror do isolamento. O pavor de Hanaud ele não nasce como uma casa mal assombrada, mas sim de uma mentalidade. A vila ela é historicamente perseguida por suas crenças. Ela se fechou do mundo exterior. Esse isolamento inicialmente foi uma tática de sobrevivência, mas ele depois se torna uma prisão autoimposta basicamente. Hanaud se transformou em um caldo de cultura da sua própria maldição, onde segredos e rituais profanos eles poderiam apodrecer sem interferência alguma. E esse horror ele explode precisamente quando o mundo exterior, na forma do Kyoya e da internet, invade esse ecossistema fechado.
provando que às vezes o maior monstro é o medo daquilo que vem de fora. E a segunda evidência que temos é sobre o conflito, toda essa tradição contra a modernidade. Se você observar bem, o catalisador de todo o desastre é um jovem que descobre uma lenda num fórum online e vai de bicicleta até um ritual milenar. É sobre o choque violento entre passado que se recusa a morrer e o presente que se desenterra devido ao respeito. A própria Sirene, ela é a personificação desse conflito. É como se fosse um som industrial, um alarme de guerra do século XX, impondo uma maldição ancestral a uma paisagem feudal. Siren é uma crônica brutal dessa colisão. É o som de dois mundos se despedaçando ao se chocar como duas placas tectônicas. E a terceira evidência é sobre o pecado e a danação eterna, toda essa parte religiosa. Olha, no coração de Hanuda não há sinal nenhum de um mal puro, mas sim de um pecado original. O ato de Hisako Yao, que comeu a carne do deus para sobreviver, esse ato, ele cria uma dívida kármica, O jogo ele tá imerso num conceito de danação inescapável. Aquele caso dos pecados dos pais são correspondidos pelos do filho. Os Chibitos eles não morrem. Eles estão presos nesse ciclo de repetição das suas vidas passadas. E Hisako está basicamente condenado a uma eternidade de loucura, tentando corrigir o seu erro com atos cada vez mais monstruosos. E em Siren não tem nada de salvação ou de perdão, só consequências. E agora que a gente viu um pouco das evidências, vamos falar sobre os segredos da própria investigação. Existem alguns documentos que foram obtidos dos arquivos dos desenvolvedores que revelam que o horror ele foi meticulosamente planejado, tanto dentro quanto fora do jogo. Se a gente tirar aqui um arquivo empoeirado, chamado de A Lenda de Sujisawa, a pista original que levou Keiichiro Toyama a esse caso não foi totalmente fictícia. Ele se inspirou numa notória lenda urbana japonesa de Sujisawa, que é uma vila amaldiçoada cujos habitantes supostamente enlouqueceram e se mataram em uma única noite, fazendo com que a vila fosse apagada dos mapas para se esconder essa tragédia. E embora a lenda seja provavelmente um mito, a sua essência, o pavor de um lugar em que a realidade decide esquecer, se tornou uma espinha dorsal para esse pesadelo. E claramente uma inspiração para o jogo. Também temos uma certa operação de um arquivo chamado Operação Psicológica. Antes mesmo do lançamento do jogo, a Sony ela conduziu uma campanha de marketing que beirava uma operação de guerra psicológica. Comerciais de TV bizarros e genuinamente assustadores eram exibidos de madrugada, sem aviso algum, mostrando imagens perturbadoras de uma menina olhando para uma câmera antes mesmo do seu rosto se distorcer completamente. Além disso, foi criado um site de ARG chamado Alternate Rated Game, que tratava os eventos de Hanuda como se fosse um mistério real, convidando os usuários para se tornarem investigadores e decifrarem pistas sobre os desaparecimentos. Eles não estavam vendendo exatamente um jogo, mas eles estavam nos convidando a entrar no dossiê do jogo. E isso é sensacional. Mas é claro, não podemos deixar de lado um outro arquivo, que é uma ferramenta importante do jogo, que é o Link Navigator, que seria mais como um menu de seleção de fases. É uma metáfora do nosso trabalho aqui. Nele, o jogador ele não apenas avança, mas ele organiza uma linha do tempo. Ele conecta alguns eventos, preenche algumas lacunas e entende como uma ação de um personagem de um momento que afeta o destino do jogo. O jogador ele é forçado a agir como um detetive-chefe no caso de Hanuda. O menu do jogo ele é a mesa de investigação do dossiê. E essas pistas revelam uma verdade inegável. Forbidden Siren não foi projetado para ser apenas jogado. Ele foi projetado para ser investigado. As ferramentas e o ambiente da investigação eles são tão importantes quanto os fatos próprios. E para conseguir entender o horror de Hanuda, a gente tem que dissecar os próprios instrumentos que o documentaram. E claro que a principal ferramenta à nossa disposição
é o Saint Jack. Só que não se engane, isso não é uma arma, mas é uma espécie de vulnerabilidade. Ao sintonizar a visão de um Shibito, o jogador ele invade a consciência corrompida. A tela se enche de estática, e o áudio ele fica distorcido por sussurros e gemidos guturais, só por um instante. Você vê o mundo através dos olhos da loucura. E enquanto espiona o seu personagem, ele fica cego e indefeso. Ele se torna um alvo fácil no escuro. E essa mecânica transforma a investigação em um risco. Você precisa saber onde o monstro está, mas para isso você se torna vulnerável, muito propenso a sofrer um ataque. E claro, a jogabilidade ela é deliberadamente punitiva. O combate ele é pesado, impreciso e na maioria das vezes completamente inútil. As armas elas são improvisadas. É um guarda-chuva, um atiçador de lareira. Um confronto direto ele quase sempre resulta em morte. Siren não quer que você lute. Ele quer que você observe, aprenda os padrões e se esconda. A estrutura das missões é um quebra-cabeça macabro. E os objetivos eles são obscuros. Eles exigem ações específicas em uma ordem precisa. E essas pistas, que são muitas vezes só descobertas quando você coleta itens de outros cenários com outros personagens. Isso nos leva à segunda ferramenta, o arquivo. Cada do documento, diário ou fotografia encontrada, ele não é apenas um colecionável, mas ele é uma peça essencial desse quebra-cabeça narrativo que força o jogador a agir como se fosse um verdadeiro investigador para conseguir compreender a totalidade do caso. Mas é claro que não podemos deixar de falar do retrato falado de Hanaud e de um pesadelo úmido e apodrecido. A direção de arte mergulha no conceito de wabi-sabi, que significa a beleza da imperfeição e da decadência. Isso o corrompe de certa forma. Vemos uma madeira envelhecida, um metal enferrujado ou uma escuridão quase absoluta. Ela é mal perfurada pela luz fraca e trêmula de uma lanterna. E o elemento mais perturbador disso é esse retrato falado dos seus habitantes. Porque nesse meio realista, assim, a equipe ela usou a técnica de vanguarda na época, que era esse mapeamento de fotografias de atores reais sobre um modelo 3D bem poligonal. E o resultado é um vale de estranheza. Você tá no meio do escuro com uma lanterninha de merda, olhando para um lugar completamente sujo e decadente, e do nada você vê uma cara de uma pessoa real, poligonal, olhando na sua direção querendo te matar. Os rostos eles são realistas e os seus movimentos são rígidos. As suas expressões são bem congeladas. E eles parecem como se fossem manequins assombrados poligonais correndo atrás de você. E essa escolha de design, ela não foi acidental, obviamente. Ela reforça essa sensação de que as pessoas de Hanaud são meras marionetes. Corpos que são controlados por uma força invisível e malévola. E eles assustam, porque eles são esquisitos. Só que é claro, eu já analisei vários jogos de terror nesse canal. Vocês já presenciaram, isso é uma repetição cíclica basicamente. As pistas auditivas são talvez a evidência mais crucial de um jogo de terror. A maior parte do tempo, a investigação ela é conduzida em um silêncio bem opressor, quebrando apenas por esse som incessante da chuva ou um barulho dos seus próprios passos, talvez umas cigarras, cada um convite a uma descoberta do ambiente. E esse silêncio torna cada som específico em um evento bem aterrorizante. O estalar de um galho, o ranger de uma porta, o som úmido e arrastado de um Shibito se aproximando. Os próprios inimigos, eles são como uma cacofonia de um horror. Eu acho que essa frase ela é muito horrível, mas eu repito ela muitas vezes. Eles choramingam, gaguejam sangue e sussurram frases desconexas das suas vidas passadas. E então, tem aquele som que transforma essa experiência numa espécie de filme de terror. A sirene. Ela não é apenas um som. Ela é como se fosse uma arma psicológica usada em muitos jogos e filmes e até mesmo atividades realistas. Você já viu isso em Silent Hill, você já viu isso em lendas urbanas, como o Siren Head, por exemplo. Você já viu isso em filmes de Segunda Guerra Mundial, quando vai acontecer uma espécie de bombardeio ou ataque aéreo. E isso é como se fosse um berro industrial que rasga tudo, os céus, sinalizando que a realidade vai ser reescrita. E as portas que você tinha destrancado agora estão trancadas de novo, os inimigos que você derrotou retornam de novo. A sirene, ela é o som de desespero. O lembrete que você não está progredindo, você está preso. E
E com todas as evidências analisadas, vamos nos voltar um pouquinho para o mundo exterior fora de Hanuda? Qual foi toda a repercussão desse caso? E os depoimentos das testemunhas, a crítica especializada e o público foram imensamente polarizados. Quase todos aclamaram a sua atmosfera, a originalidade do sistema lá de olhar através dos olhos dos outros, e também a ambição da sua narrativa não linear. Contudo, a mesma narrativa foi criticada por ser muito confusa, quase impenetrável sem um guia. E a dificuldade, ela foi descrita como brutal, punitiva e por muitas vezes injusta. Forbidden Siren se tornou infame por ser um jogo que parecia lutar ativamente contra o jogador. Foi como um relatório de caso brilhantemente escrito, mas as páginas estavam fora de ordem e manchadas de sangue, exigindo um nível de dedicação muito alto, que pouquíssimos estão dispostos a fazer. E apesar da sua reputação divisiva, a marca Forbidden Siren na história do horror é inegável. O seu modus operandi foi um precursor direto para jogos de sobrevivência moderno. Jogos como Outlast e Amnésia, eles seguiram a sua filosofia de protagonista indefeso, que também se baseou no caso Hanuda, como diversos outros jogos, é claro. Mas ele também foi uma inspiração. A ideia de que a sua melhor arma seria a informação e o conhecimento e não a força, ele também começou aqui. O seu legado também se estende à cultura digital. A sua natureza críptica e a dificuldade extrema se tornaram um caso perfeito para aquela era dos Let's Play. E análises em vídeo, como esse, onde comunidades inteiras se uniram para decifrar os seus mistérios. O jogo gerou duas sequências, Siren 2 e o remake Siren Blood Curse, que eles tentaram até refinar e tornar a fórmula um pouquinho mais acessível. Uma admissão de um conceito original, mas talvez um pouco puro demais para o público geral. Siren é um jogo nichado. Ele é um caso de culto. Ele é uma prova de que o verdadeiro horror, ele não reside no susto, mas sim naquela lenta e desesmagadora sensação de desesperança, sabe? Que tudo pode piorar. E é isso que se trata um jogo de terror. Esse jogo, ele teve um refinamento muito bom, mas infelizmente, ele não teve exatamente uma boa recepção, mas longos anos depois, ele teve o devido reconhecimento, acredito eu. Após analisar todas as evidências, interrogar todas as testemunhas e reconstituir os fatos, é hora de entregar o nosso veredito. Forbidden Siren foi um experimento deliberado para conseguir traduzir a essência do horror folclórico japonês na sua forma mais pura e interativa, através de uma narrativa fragmentada, uma jogabilidade que glorifica e intensifica, de certa forma, a sua atmosfera de desolação absoluta. O jogo ele não nos prende para uma casa mal-assombrada, mas sim em uma anomalia temporal, um pesadelo repetitivo, onde a única certeza é o som da próxima sirene. E esse dossiê considera Forbidden Siren culpado. Culpado de redefinir o horror psicológico nos seus próprios termos. Culpado de ser corajoso, intransigente e brutal. O seu maior crime foi priorizar a visão artística e a imersão temática acima do conforto e da acessibilidade do jogador médio. É como se fosse uma obra-prima imperfeita. Ele é um monumento ao pavor que se torna mais forte justamente por causa das suas falhas. A frustração não é um design um defeito. Ele é a própria tese do jogo. É um teste de resistência que recompensa aqueles investigadores mais tenazes com um dos mistérios mais profundos e gratificantes do gênero. E esse foi o nosso dossiê sobre o caso Hanuda. Mas, e pra você? Qual foi a visão mais aterrorizante que você teve através dos olhos de um Shibito? Você gostou desse dossiê? O que você achou da crítica do jogo? O que você achou do vídeo? Deixe aqui nos comentários. Outra coisa, eu também gosto muito quando vocês indicam um jogo. Quando vocês indicam um jogo para investigação, ou um próximo caso para o canal, melhorias para o canal, eu sou totalmente aberto a sugestões. Eu leio todos os comentários e muitas vezes eu respondo a maioria dos comentários. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que deixem o like aqui embaixo do vídeo para que o YouTube fale, nossa, gostam desse canal, vou recomendar para mais pessoas. E sinceramente, eu fico imensamente grato a quem comenta, compartilha e também deixa o seu like aqui no canal. Se você quiser se inscrever também para receber novos vídeos como esse, eu fico muito agradecido e você vai receber
os próximos dossiês na maior qualidade possível, eu garanto. Eu sempre estou em movimento, basicamente, muita coisa anda acontecendo recentemente e eu não tô tendo muito tempo, mas sempre eu tento manter a minha promessa de sempre toda semana trazer um dossiê aqui pro canal. E se você quiser ajudar o canal, considere se tornar um membro. Toda semana não, né? Todo mês eu tô tentando fazer uma revista para entregar aos membros do canal, uma revista personalizada chamada Arquivo Geek. E o nome eu aceito sugestões, talvez eu mude, porque na verdade eu não gosto tanto dele. Mas o conteúdo é feito com muito carinho. Todos os vídeos são feitos com muito carinho para que você passe a sua noite assistindo um bom caso criminal baseado no seu jogo favorito. E é isso, eu espero que tenham gostado. E esse caso está encerrado, mas lembre-se, a verdade não está lá fora. Ela está escondida. E a nossa missão é encontrá-la. Até o próximo caso.